Olá, tudo bem com vocês? Mais um podcast Livro das Profissões, usinaria aqui em São Paulo. E hoje nós temos a satisfação de entrevistar a pedagoga Débora Hipólito. Gostaria que você se apresentasse e vamos começar esse nosso bate-papo. Olá, é um prazer estar aqui neste dia. Meu nome é Débora, sou Débora Hipólito, tenho 50 anos, sou da área da educação, fiz magistério, pedagogia, psicopedagogia. Meu amor está na educação. É um prazer estar aqui hoje. Que bom. Somos dois, né, educadores. Eu Isso. queria que você comentasse um pouco, né, Débora, como é que começou a sua carreira? Como é que foi esse início de carreira? A gente sabe, né, para nós que já estamos há mais tempo, que o início nunca é fácil, né? Mas é importante que vocês que estão nos assistindo tenham essas pessoas de exemplo e aí você vê que realmente tem como conseguir, tem como chegar e por isso que a gente quer ouvir um pouco a Débora para contar da experiência dela. A minha carreira profissional começou eu diria, desde pequena, né? O meu desejo pela educação sempre, nunca me vi fazendo outra coisa, em outra profissão. Então, surgiu a oportunidade de eu fazer o magistério, fiz muito, sou muito agradecida a esse magistério, me preparou para a sala de aula, e aí eu fui para pedagogia para aprimorar o conhecimento, e depois eu fui para psicopedagogia. Nesse meio tempo, eu tive a oportunidade de ser diretora pedagógica de uma escola de educação infantil. Foi a porta inicial, né, para conhecer toda a rotina escolar, realmente como que acontecia a escola, como que eram os alunos, quem eram os professores, como que havia essa ligação entre um e outro, esse vínculo. E aí eu tive a oportunidade de ficar nessa escola de educação infantil. Após trabalhando mesmo nessa escola, eu conheci um pouco dessa robótica pedagógica, né? E aí eu entrei nesse ramo. Então, dentro da educação, hoje eu trabalho com robótica pedagógica dentro da educação. E venho com esse know-how aí, conhecendo os alunos, tendo a possibilidade de criar vínculos, de transformar vidas, né, de agregar um pouquinho daquilo que eu sei e aprender muito com eles. E eu venho já há mais de 15 anos nessa caminhada com eles. Tem sido muito satisfatório, é algo que eu amo fazer realmente. Eu falo que a pedagogia ela tem que estar no sangue das pessoas, né? Porque é algo que você lida com vidas e, eles não são robotizados, então a gente precisa entender o momento de cada um, os limites, as habilidades, as competências que eles trazem para a gente poder trabalhar em singular, ou seja, individualmente com cada, né? E isso tem sido muito satisfatório para minha vida profissional, minha vida pessoal, porque eu tenho aprendido mais do que ensinado, eu diria. Então, realmente, assim, foi um início de algo que realmente hoje eu posso falar que eu me sinto realizada profissionalmente. Eu sou feliz naquilo que eu faço. Olha que interessante, né? Você que está nos assistindo, né? Falar em robótica pedagógica, né? Com certeza, quando você se formou, você nem imaginava, né? Eu também não, eu tenho 54, quer dizer, nós éramos offline e ao longo de todo esse processo nós nos tornamos online, né? Para poder acompanhar e realmente para você poder crescer na profissão e nós temos paixão por educar, sem dúvida alguma. E se a sociedade, se o mundo está desenvolvendo cada vez mais, crescendo em tecnologia, a gente precisa acompanhar, né? Não tem como, né, Débora? Você falar, não, vou continuar no giz e na lousa, porque realmente educação não é mais isso, né? Hoje em dia você tem que ter muito mais recurso, você tem que ter muito mais formação, né? E por isso que eu vou te perguntar, né? Quais foram esses desafios, né? Que você passou desde a sua graduação até hoje? O que você encontrou ao longo desses anos e que você conseguiu transpor esses desafios, né? Primeiro é entrar nesse mercado de trabalho, né? Porque é algo inovador. Então, as pessoas não conhecem aquilo que elas não conhecem, elas ficam inseguras em obter. Então, eu precisei me mostrar, aqui vem, né? Mostrar aquilo que eu tinha
de know-how, né, de experiência, de vivência, para as pessoas começarem a entender. Então, primeiro é o mercado de trabalho, segundo é você colocar algo inovador dentro, né, da escola, para fazer parte do desenvolvimento do aluno no dia a dia. Então, como eu disse, é algo desconhecido, porém muito atrativo. Então, foi a partir dessa porta, né, que eu comecei a robótica, que as pessoas começaram a me conhecer, né? Então, hoje, essa robótica, ela faz muita diferença na vida dos alunos, né? A gente vê, eu tenho relatos de pais, de famílias, de próprios alunos. Hoje eu já tenho alunos que são pais e que se profissionalizaram em TI, em mecatrônica, exatamente por conta das aulas de robótica. Né? E os desafios foram esses, o mercado de trabalho, essa questão de ninguém conhecer, então a gente teve que ir conquistando um pouquinho aí o espaço da gente. E uma coisa que a gente percebe muitas vezes, que as pessoas muitas vezes falam mal daquilo que elas não conhecem, né? Então, de repente, com certeza, você teve esse trabalho também de ter que mostrar, porque fala, não, isso aí não tem nada a ver, imagine, quer dizer, não, estou acostumado com a aula tradicional, estou acostumado com o sistema tradicional, né? E realmente esse tipo de sistema não funciona mais, né? Quando a gente fala em educação. A gente precisa criar um ambiente agradável para o aluno precisa ter vontade de aprender. Então ele tem um mundo lá fora muito interessante, ele vai para a sala de aula, aquela monotonia, quer dizer, então ele não tem como prestar atenção, ele não tem como participar, né? Então eu vejo que a robótica é um instrumento muito importante que deve ser aproveitado ao máximo na sala de aula para despertar interesse no aluno, né? E de repente você pode trabalhar vários conteúdos com robótica, né? Você pode aproveitar em N disciplinas, em N materiais, não é? Exatamente, é interdisciplinar, né? É algo que a gente conquista o aluno por ser algo atrativo, é diferente. E o aluno hoje, ele quer ser desafiado, né? Ele quer novidade, a gente está sempre em evolução, né? A nossa vida, nós estávamos conversando aqui sobre a questão do celular, que hoje está tudo dentro de um aparelho. Então, assim, os alunos, eles querem algo inovador, desafiador. Então, a gente traz, dentro de sala de aula, eu trago isso para ele. Vamos pensar, vamos raciocinar, o que a gente pode mudar? É resolução de problemas, são questões que fazem com que eles precisem realmente se concentrar e ter esse raciocínio lógico para entender aquilo que está em volta dele para poder resolver. Né? Então, eles são protagonistas da sua própria aprendizagem. Né? E isso tem levado esses alunos a entender que eles precisam dessas habilidades, eles precisam estar num patamar de conhecimento, de relacionamento, já para poder ser inserido no mercado de trabalho, no futuro, né? Já pensando no futuro. Você consegue estimar mais ou menos quantas escolas no Brasil tem, por exemplo, robótica? 5%, 10%? Você tem ideia disso? Olha, assim, eu acredito aí que uns 10% tem essa robótica. Que é muito pouco, né? Que é Ainda, né? pouco, e assim, a gente tá expandindo, a gente acredita que é algo que é necessário, é fundamental para o desenvolvimento desses E o alunos. que a gente percebe, né? Eu costumo falar o seguinte, né? Muitas vezes o aluno, ele sai com os pais no final de semana e ele vai no shopping, ele pega o celular, ele tá lendo o QR Code do cardápio. E a escola tá tradicional, a escola não coloca tecnologia. Quer dizer, então, ele vive dois mundos, né? Ele vive um mundo dentro de casa, que claro, a gente não pode tem que ter um controle, não é 100% com o celular, mas é um instrumento hoje que todo mundo tem que ter contato. Não dá para você dizer que ele não existe para criança, né? Então ele vai no restaurante, por causa da pandemia não tem mais cardápio, e isso continua até hoje. Quer dizer, tá lá em cima da mesa, ele pega o QR Code, vai ler lá o cardápio, tecnologia. E muitas vezes na escola, a gente está numa escola ainda tradicional. Quer dizer, então, realmente, faz muito sentido a gente pensar na robótica
para trazer o que tem de mais atual para dentro da sala de aula, que você vai criar um ambiente agradável, um ambiente atrativo. Né? Exatamente, exatamente. Mas em paralelo a essa tecnologia, a essa inovação e essa evolução que a gente está acompanhando, existem valores, né? Que a gente não pode deixar de citar aqui, por exemplo, o convívio com as pessoas. Então, muitas vezes, a nossa conversa precisa estar assim, olho no olho, né? E muitas vezes um celular, através de uma conversa, numa videochamada, já se resolve. Mas não, é gostoso a gente estar com a pessoa presencialmente, é importante o trabalho em grupo, né? Por quê? Porque isso traz valores de que eu preciso respeitar o próximo respeitar, por mais que eu não concorde, mas eu preciso respeitar a opinião. Então, são valores que também precisam caminhar junto com essa evolução. Porque o ser humano, ele precisa disso, desse contato pessoal, de estar junto com o outro, para poder permanecer exatamente com esses valores. Então, dentro da escola, tem a inovação, tem a tecnologia, tem também. Mas é necessário que haja o bate-papo. Deixe o celular um pouquinho de lado, deixe essa tecnologia um pouquinho de lado e vamos conversar. Vamos conversar. Vamos falar sobre todos os assuntos. O que a gente percebe, né, Débora? Precisa ter equilíbrio, né? Aquela história, tudo que é extremo é muito ruim, né? Então, se você vai para um lado não é bom, se você vai para o outro não é bom, a gente precisa chegar no equilíbrio, né? Exatamente. Uma vez eu ouvi de uma pessoa que os extremos levam à morte. Então, você não pode ter, né, e ser extremista em determinada coisa, porque você vai perder aquelas outras, né? E vice-versa. Então, é importante que haja aí um equilíbrio, que haja limites para serem trabalhados, para serem aperfeiçoados no ser humano, e a gente está dentro da escola para isso, né? Que tipo de cidadão que a gente quer formar? Né? Como que eu quero desenvolver os meus alunos? O que eu posso agregar na vida dos meus alunos? Ele já vem com informações, ele já vem com valores familiares, com cultura familiar, com opinião, né? Então, a gente precisa fazer com que esse aluno se interaja com outro de forma harmoniosa, né? Porque eles vão viver em sociedade. A gente vive em grupos sociais. Dentro de casa já é um grupo social. Né? Aí vai para a escola, é outro grupo social. Vai para um clube, é outro grupo social. Vai para uma igreja, é outro grupo social. Então, a pessoa ela precisa aprender a lidar com todos. Né? E é muito importante isso. Então, temos a tecnologia, precisamos dos valores também. Os dois precisam caminhar juntos. Sem dúvida. Sabe o que eu ia te perguntar? Você conseguiria dar para nós, né, para quem está assistindo agora o programa, essa entrevista tão importante, nosso podcast Livro das Profissões, um exemplo de uma aula onde você teria robótica, numa disciplina qualquer, porque tem muita gente que vai assistir depois e vai falar, mas como é que coloca, né, a robótica em sala de aula? Então, se você puder exemplificar alguma aula, algum conteúdo, né, que poderia ser trabalhado utilizando esse importante recurso. Por exemplo, nós temos um protótipo que é uma pirâmide. Então, o aluno ele precisa conhecer aquilo que ele vai montar, né? O que ele vai construir junto com o seu grupo. Então, a gente vai fazer uma roda de conversa, uma contextualização para falar com eles sobre essa pirâmide, para eles poderem entender. Então, a gente vai trabalhar a história, a gente vai trabalhar a geografia, a gente vai trabalhar a matemática, porque tem a organização de todo o material, a gente vai trabalhar essa questão do grupo, a gente vai trabalhar a liderança, que é importante o aluno saber o que é ser um líder, né? Eu tenho relatos aí de quando a gente escolhe os líderes, eles falam assim, hoje eu sou o chefe, eu que vou mandar. Não, o líder ele não manda, ele vai junto com o grupo, né? Líder é diferente de chefe. Então, o líder ele vai junto. Então, o aluno ele precisa entender que ele não está ali para mandar e os outros receber ordens. Né? Eu sempre falo, olha, o líder também pede por favor e agradece com um obrigado. Então, e a robótica ela veio
para realmente unir todas as disciplinas dentro da sala de aula. Por isso que é pedagógica, porque ela trabalha em parceria com a sala de aula. Então, ela vai ensinar matemática, ela vai ensinar inglês, ela vai ensinar geografia, história, a língua portuguesa, tudo isso numa aula ali lúdica, né, com um objetivo para desenvolver essas habilidades nos alunos. Né? Então, esse é o nosso papel, de estar ali orientando, mediando o conhecimento, mas fazendo com que o aluno seja protagonista da sua própria aprendizagem, do seu ensino e aprendizagem. Você usou uma palavra, Débora, que eu gosto muito, né? Você falou de lúdico, né? O ser humano, ele é lúdico, né? Ele gosta de jogar, ele gosta de competir, né? E quando você coloca a robótica, você vai estar trabalhando, né? Até a questão da competição, uma série de coisas que nada mais é do que a nossa realidade no dia a dia, né? Então é importante que ele vivencie isso na escola para que ele esteja cada vez mais preparado para depois estar na sociedade, né? Porque uma hora você lidera, outra hora você é liderado, uma hora você tem que escutar, outra hora você tem que falar, né? E interessante você pensar que você está falando em multidisciplinaridade, você está falando em vários conteúdos sendo dados ao mesmo tempo. E isso até para o cérebro, para o aprendizado, é muito mais rico, né? Do que ele ter uma aula isolada de geografia, ter uma aula isolada de história, de matemática, né? Ele está juntando tudo e isso dá muito mais sentido, né? Então o aluno, com certeza, ele vai chegar em casa e ele vai falar, nossa, que legal hoje, né? A aula foi assim, foi assim, foi assim. Quer dizer, fugiu daquela monotonia, fugiu daquele arroz com feijão, né? Então há algo muito diferente e que faz a diferença, que muda, né? A escola, que muda uma aula e dá significado. Então eu tenho certeza que são alunos que nunca vão esquecer. Para a vida inteira vai lembrar daquela aula, vai lembrar daquela atividade porque realmente marcou a vida dele, né? Exatamente. O lúdico é um canal muito positivo para o aprendizado do aluno. Aquilo que ele tem como se fosse um brinquedo, entre aspas, como se fosse uma brincadeira, entre aspas, também, porque o trabalho é muito sério, né? A gente está lidando ali com um ser humano e desenvolvendo ali o ser humano, então é muito sério. Mas para crianças, principalmente da educação infantil, isso é uma brincadeira, né? E só que eles estão desenvolvendo ali. E através da brincadeira, eles aprendem muito mais fácil, muito mais rápido, né? Muito mais eficaz do que realmente ter ali um caderno, uma caneta, copiando o tempo todo. Nas escolas tem, a gente sabe que tem, precisa ter esse conteúdo, porém, a nossa aula, por ser lúdica, é um aprendizado aí que eles vão levar realmente para a vida toda. Sim. Uma coisa importante, né, do nosso podcast, Livro das Profissões, é para inspirar as pessoas que ainda vão entrar no mercado, as pessoas que estão ingressando na faculdade, na universidade, né? Então é uma forma da gente contribuir e mostrar um pouco de tantas profissões que nós temos hoje, né? E eu sou apaixonado, né, pela educação, eu sou educador também, e eu acredito que qualquer país, e o nosso também, precisa cada vez mais investir em saúde e educação, que é onde faz a diferença, né? Então, o que eu vou te perguntar agora? Imagine você que está nos assistindo, se você, né? Quais são as habilidades que você precisa ter para poder trabalhar com robótica, né? O que precisa um pedagogo, um professor ter para poder trabalhar com essa importante ferramenta, com esse importante instrumento? A princípio, assim, eu acho que é fundamental a pessoa entender o que é, qual é a metodologia, né, da empresa, da escola, enfim, daquilo que ela vai representar, né? Ela precisa entender a metodologia. Ela entendendo a metodologia, o objetivo daquela aula, ok, entendeu, comprou a ideia, é isso mesmo, me encontrei aqui, então vai embora, ela vai deslanchar nessa profissão, né?
Eu acredito que outro ponto importante seja a pessoa já ter algo, uma habilidade já para a tecnologia, para entender o que é uma robótica, para se aprimorar mais nessa área, né, buscar conhecimento em relação a isso. Mas, a princípio, o fundamental é ela entender a metodologia de que ela vai trabalhar ali, que ela vai desenvolver. Ela sendo pedagoga, né, a gente sempre fala com as candidatas ou com os funcionários, que é importante você amar aquilo que você está fazendo. Então, por que você escolheu a pedagogia? Por que você foi para a área da pedagogia, da área da educação? Porque você entende que vai fazer uma diferença na vida de alguém. Né, que você vai contribuir para transformar ou para melhorar aquele ser humano, né? Assim como nós temos professores que não esquecemos da nossa infância, que marcaram a nossa vida, que a gente também possa marcar, né, a vida desses alunos. Então, eu acho que, assim, são habilidades que, muitas vezes, a pessoa não entende o que é a robótica, mas ela vai adquirindo ali conhecimento e não quer sair mais. Ela se identifica demais com o trabalho. Então, acaba criando, desenvolvendo habilidade no percurso aí do trabalho, do projeto sendo desenvolvido. Perfeito. Uma coisa que você falou realmente é isso, a gente tem que gostar, né? Então, você que está nos assistindo, você tem que trabalhar com algo que te dê brilho no olho. Eu costumo falar sangue no olho, né? Antes do podcast, a gente sempre faz uma reunião online, né? E quando eu conversei com você, a gente percebe, a pessoa faz o que gosta. E isso dá prazer, né? Então, eu costumo dizer muito que a gente precisa mudar aqui no Brasil, porque as pessoas trabalham por obrigação. Elas não trabalham por prazer. Elas não fazem o que elas gostam. E aí ele fica pensando, aquela pessoa, faltam tantos anos para eu me aposentar, e aquilo é pesado, né? E a gente precisa fazer o que a gente gosta. Então, você que está assistindo, né, o podcast, presta bastante atenção, porque escolha aquilo que te dá prazer, né? O dinheiro, a gente costuma dizer que vai ser uma consequência daquilo que você faz. Então, você precisa gostar, né? E o interessante, né, a gente que trabalha com educação, você acha que você ensina, mas a gente aprende muito mais. É uma troca muito grande, né? Uhum. Porque para eu poder ensinar, eu tenho que pensar como é que aquela pessoa que está do outro lado, qual é a melhor forma para ela aprender? E para isso eu estou estudando, eu estou preparando. Então a gente está sempre aprendendo e ensinando, né? E a gente precisa gostar daquilo que a gente faz. Eu costumo sempre falar da filosofia, costumo falar do Ikigai, quer dizer, são os japoneses, né? Eles fazem algo que dá sentido na vida dele, né? Então não é só exercício físico, não é só cuidar da saúde, é fazer o que gosta. Isso aumenta inclusive a longevidade, isso dá qualidade de vida para as pessoas. E você vai trabalhar no mínimo 30 anos, e hoje você vê que as pessoas estão aposentando e muitos continuam trabalhando. E vai falar, é por necessidade? Também por questões financeiras, mas também porque a pessoa tem tanta aprendizado, ela tem tanta bagagem que é uma judiação ela parar com tudo e ficar dentro de casa, né? Então é importante você continuar contribuindo com toda a experiência que você adquiriu ao longo desses anos para essas pessoas que estão chegando. Exatamente. Né? É muito estudo, é muito aprendizado para a gente guardar. É até o egoísmo de você falar, não, vou parar de vez, eu tenho muito ainda a contribuir, né? Exatamente, eu acho que assim, quando você trabalha naquilo que você gosta, você tem prazer naquilo que você está fazendo, essa já é a motivação, a principal. Você levanta de manhã, opa, hoje eu vou ensinar mais alguém. Hoje eu vou mudar, agregar um pouco mais na vida de alguém. Hoje eu posso marcar mais alguém, né? E lógico que o dinheiro é importante, a gente precisa do dinheiro, né? Mas é consequência, independente da área que você estiver, você vai ter o dinheiro, né? É a compensação por aquilo que você fez. Mas você ir trabalhar, gostando daquilo que você está fazendo, você se sentindo útil, você se sentindo alguém importante para outros alguéms,
isso não tem preço. Eu acho que o mais importante é ter amor. Eu falo que a pedagogia ela tem que correr no sangue. Exatamente. Né? Ela tem que correr no sangue da pessoa, porque aí ela vai realmente ali se posicionar enquanto educador para saber qual é o objetivo dela na vida, né? Nesse mundo. Então, é muito importante que a pessoa goste daquilo que ela está fazendo. É muito, muito mais leve. O dia é mais leve, o trabalho é mais leve, as reuniões são prazerosas, porque a gente troca conhecimentos. Então, assim, já que é para fazer alguma coisa, já que é para escolher uma profissão, escolha uma profissão que você goste, porque isso realmente não vai ter preço. E eu costumo falar uma coisa, né? Não existe profissão que dá dinheiro e profissão que não dá dinheiro. Todas as profissões podem dar dinheiro, como não. A grande diferença é exatamente isso que a gente está falando agora, quer dizer, é você fazer o que você gosta. Você tendo prazer, o resultado ele vem, o dinheiro vem. Você levando aquilo, empurrando com a barriga, aquilo é muito pesado, vai ficando cada vez mais difícil, né? Então a ideia realmente do nosso podcast, Livro das Profissões, é mostrar uma série de profissões para vocês que estão nos assistindo, que estão nesse momento que a gente sabe que não é fácil, né? Nós já passamos por isso. O momento de você escolher uma profissão, o momento de você escolher uma carreira. Muitas vezes a gente gosta de tantas coisas, só que você tem que escolher uma, né? E aí você fala, o que eu vou escolher? Né? Então, é importante que você assista, que você veja vários vídeos nossos, porque você vai ver várias profissões, né? Então, não tem a melhor profissão nem a pior profissão, tem a profissão que você vai gostar e que você vai se identificar. E no fundo, né, Débora, nós precisamos de todas, né? Porque se o mundo só tivesse professor, como é que ia ser o mundo, né? Ou só tivesse advogado, ou só tivesse médico, né? Então nós precisamos de todos os profissionais, mas de profissionais competentes que realmente gostam do que faz, né? Essa escolha para você foi fácil? Foi. Foi, né? Foi. Eu acredito que eu sou aí a estatística de que pessoas nasceram com a profissão já no sangue. Então, eu sempre, desde que eu me conheço, sempre quis ser professora. Sempre quis estar dentro de uma escola, dentro de uma sala de aula. E aí, só que eu comecei a minha carreira profissional trabalhando num banco. Sim. Então, eu trabalhava no banco, foi muito importante para mim, sou muito grata pelo tempo que eu fiquei lá, porque eu estando lá, eu tive a oportunidade de ir para o magistério, para fazer uma faculdade, uma pós-graduação. Então, sou muito grata ao trabalho. Aprendi muito, um relacionamento com pessoas, mas eu estava dentro do banco já pensando, eu vou ser professora. De certa forma, o banco, ele que bancou você, né? Quer dizer, com o que Bancou, você recebia lá, você pôde fazer o que você gostava. Exatamente. O banco pagou meu curso de magistério, pagou meu curso de pedagogia. Foi muito bom para mim, foi muito importante, mas hoje eu me realizo profissionalmente. Hoje eu sou muito feliz no que eu faço. Hoje eu amo o que eu faço. Faço com muito prazer, com muito gosto. Sou muito feliz. E mais uma vez, né, para você que está nos assistindo, isso é fundamental, né? Porque não é um dia, não são 2, não são 3, né? São anos. Então a gente tem que gostar daquilo que a gente faz, né? Tem que ter prazer. Porque senão, de novo, é pesado, é cansativo. E aí a pessoa acaba ficando doente muitas vezes e não vai contribuir como poderia contribuir, porque faz algo que não gosta, né? Então isso é importante. E uma coisa que eu vou te perguntar também, que é importante para quem está nos assistindo, são os modelos. Você chegou a se inspirar em alguém? Tal professor, tal pessoa. Você tinha algum modelo ao longo de toda essa trajetória? Quando eu comecei com a robótica, eu tinha uma pessoa que me inspirou, me ensinou, na verdade, né, a iniciar, a dar os primeiros passos. Então, ela foi realmente uma inspiração para mim, porque ela era uma pedagoga que fazia com amor. Perfeito. Então, eu identifiquei isso nela, brilhava os olhos no ensinar. Então, ela foi uma inspiração para mim. Mas aí eu fui também conquistando, aí eu fui ajuntando professores que eu tive na faculdade, vivências em estágios. Então, aí eu fui juntando e fui criando a minha própria versão. E hoje
Eu tenho essas pessoas com muito carinho no meu coração, mas hoje eu tenho a minha própria personalidade dentro dessa área. E com certeza hoje você é modelo para várias pessoas, né? Então a gente acabou se espelhando em algumas pessoas e hoje tem pessoas que vão se espelhar na gente. E eu vejo que hoje é mais fácil, né? Porque você tendo a internet como a gente tem hoje, quer dizer, você está gostando de uma tal profissão, começa a procurar nas redes sociais, começa, né, a ver pessoas que trabalham nessa área e ver o que eles fazem, conhecer que são os modelos que a gente fala, é importante, né? E uma coisa que eu acho que você vai concordar comigo, que às vezes a gente tem modelos bons e modelos ruins. Uhum. E esse modelo ruim também é bom, porque você fala, eu não quero ser igual a essa pessoa, eu não quero fazer como essa pessoa fez, né? E nós que estamos na educação, a gente sabe que tem professores que você fala, não, não quero ser igual a ele, meu Deus do céu, né? Porque realmente ele não gosta do que ele faz, então foi um mau professor, foi um professor que não ensinou. E isso acontece em qualquer área, não é só na educação, né? Exatamente. Então a gente aprende também com os maus modelos. Por quê? Porque você fala, não, esse eu não quero seguir, esse eu não quero acompanhar, né? Eu quero Sim, ser diferente dele. sim, todas as áreas têm esse tipo de profissional. Nós mesmos, nós vamos num hospital, nós vamos num restaurante, e tem aquele funcionário, aquele atendente que vai te tratar bem, vai te dar uma atenção, e tem o outro que não, mas tem a mesma função, só que fazem de formas diferentes. Só que você percebe quando a pessoa faz com amor, porque ela te respeita, ela tenta te deixar ali bem, né, para você se sentir à vontade. Então, isso faz a diferença e você percebe quando a pessoa gosta daquilo que ela está fazendo, né? Dentro da onde eu trabalho, dessa área que eu trabalho, de robótica, também a gente consegue perceber, identificar pessoas que gostam, né? Até professores dentro das escolas, professores que gostam de estar ali, né? Que trabalham ali com gosto, com vontade, com prazer, e outros professores que estão ali por conta realmente do salário, porque não era bem isso que eu queria, não era isso que eu esperava, né? Inclusive essas gerações que estão vindo, ou essa geração que está vindo de formandos aí em pedagogia, a gente ouve falar muito que eu quero ser pedagoga para ir trabalhar numa escolinha, né? E ser a professora ali daquela turma, mas quando entra na escola é uma outra realidade, né? Ali nós temos um conjunto de pessoas que precisam da gente com várias questões a serem sanadas ali, a serem trabalhadas diariamente. E aí o desafio é muito maior. E eu conheço já profissionais que saíram da área da educação porque realmente não se identificaram. Se identificaram. Eu achei que fosse uma coisa e era outra, então eu estou indo aí para outra área, né? Acontece. Eu trabalho há muitos anos dentro de universidade, né, dentro de faculdade. O que a gente percebe? Eu costumo às vezes falar para os alunos, né, no terceiro grau, que às vezes a universidade, a escola parece uma ilha da fantasia. Por quê? Porque o que você aprende lá dentro, quando você vai para o mercado, é totalmente diferente, né? Então é importante que exista essa ponte. Então você tem o professor lá no terceiro grau que também já está no mercado, porque aí o conteúdo que ele vai passar é totalmente diferente, né? Porque a gente sente que tem muitos alunos que, quando ele vai para o mercado, falam, não, não é isso que eu quero. O que eu vi na universidade, na faculdade, é diferente na prática, quer dizer. Então é importante sempre a gente associar, né, aquilo que eu estou aprendendo com o que acontece lá fora no mercado, né? Porque senão, muitas vezes eu vou falar, ó, não é isso que eu quero. E se acontecer isso, eu sempre digo, sempre é tempo para recomeçar. Viu que não é isso que você quer? Vai fazer um outro curso, vai procurar. E também nunca faça o que os outros querem, né? Eu vou fazer tal profissão porque meu pai quer, porque minha mãe quer, né? Isso não dá. Você não pode assumir essa herança de ninguém. Você tem que fazer aquilo que você gosta. Esse é um outro ponto, né? Muitas vezes, vou ser pedagogo porque minha mãe era pedagogo, vou ser advogado porque meu avô era advogado. Quer dizer, isso é muito ruim também, né, Débora? Exatamente. Porque a gente tem que fazer o que a gente gosta. Né? Exatamente, né? Pessoas frustradas profissionalmente não produzem, né? E eu escutei já uma vez uma pessoa falar para mim assim,
Falar para mim, mediante a situação que nós estávamos ali vivenciando. Muito ajuda quem não atrapalha. Exatamente. Então, muitas vezes a pessoa escolhe uma profissão, porque, exatamente, né? Os pais, era o sonho do pai, então o filho vai realizar o sonho que era do pai, mas não é o do filho. Então, esse filho vai se tornar uma pessoa frustrada, né? Que não vai fazer um bom trabalho, não vai produzir aquilo que ele poderia produzir, ainda mais, e vai piorar, eu diria, se ele lidar com vidas, né, com pessoas. Exatamente. Então, dentro de uma sala de aula, se ele não gosta de ser professor, ele está lidando com vidas ali. Então, o que esses alunos vão ter daquele professor? Né? Num hospital, vou ser médico porque meu pai foi médico, então vou ser médico, ou o sonho da minha mãe é que eu seja médico, aí eu vou para dentro de hospital. A gente sabe que hoje em dia trabalhar dentro de hospital não é fácil, lidar com vidas, né? E são pessoas dependentes, né? Dependem do nosso trabalho, da nossa boa prestação de serviço ali. Então, é muito complicado você trabalhar com pessoas frustradas. E a gente encontra muito, a gente vê, né? A gente consegue identificar quando realmente a pessoa gosta daquilo que ela faz ou realmente quando ela não gosta daquilo que ela faz. Aí ela carrega um peso nas costas, né? Porque não tá tendo prazer, não tá tendo vontade de fazer aquilo que ela faz, né? Isso é muito ruim, né? É muito ruim, é muito ruim. E dentro da educação, a gente, como eu citei, a gente vê muito isso, né? A gente tem contato com muitas escolas, muitas professoras, muitos professores, né? Tem vários professores homens também, que estão ali porque precisam trabalhar, às vezes trabalham em 2, 3, 4 escolas para poder ter uma renda, né, digna, para poder realizar os sonhos. Mas a pessoa tá desgastada, tá frustrada, tá cansada, tá levando ali a ferro e a fogo, como se diz, e você vê que a pessoa não faz aquele trabalho por obrigação. E tudo aquilo que se torna obrigatório é cansativo, é pesado, né? É uma pressão que vem porque você tem que dar resultados, né? E é resultado de todos os lados, é da coordenação da escola, é da direção, é dos pais, é do próprio aluno, né? Então, é importante que a gente, quando a gente vai escolher a profissão, a gente se identifique com ela. Fala, olha, eu gostei disso daqui, eu acho que eu vou me dar bem isso aqui. E tenta. Se não conseguir, se chegou no meio do caminho e não deu certo, passa para outro. Mas é importante você ter, você fazer aquilo que você gosta. Com prazer, tudo se torna mais leve. E o resultado realmente, certamente, será positivo. Com certeza. É uma pena, né? O nosso bate-papo ele passa tão rápido, né? A gente já está chegando ao fim do podcast, né? O podcast Livro das Profissões. E a última pergunta, que é uma pergunta bastante importante, né? Que é o recado que você vai dar para essas pessoas que estão chegando no mercado, para essas pessoas que estão indo para a universidade, para a faculdade, para cursar pedagogia. Quer dizer, qual é o recado para essas pessoas que vão se tornarem professores do futuro? Bom, eu deixaria aqui um conselho de que você vai entrar na pedagogia, olhe ao redor, né? Comece a conhecer, converse com pessoas que já têm a vivência, já têm experiências de sala de aula. Como que está a escola hoje? Né? A escola atual, como que é? Como que é a sala de aula atual? Tenha esse conhecimento. Se, mediante a todas as informações que você tem, você mesmo assim persistir em fazer a pedagogia, vai embora. Vai dar certo, te apoio, você vai ser feliz naquilo que você vai fazer, você vai ter prazer naquilo que você vai fazer, eu acho que você vai fazer a diferença na vida dos alunos e eu diria bem-vinda ao clube, né? Em contrapartida, se você perceber que você não está se identificando com o trabalho, que é algo que não tá legal para você, eu pensei que fosse isso e é outra coisa, porque você vai fazer o estágio, você vai ter contato com esses alunos, então para
para por aí, vá procurar realmente, repense os seus conceitos de profissão, o que você mais gostaria de fazer, coloque lá faça um checklist, né? Primeiro pedagogia, segundo nutrição, terceiro, enfim, faz lá o checklist e vai para a segunda opção. Porque a gente precisa de profissionais responsáveis, comprometidos, conscientes daquilo que eles precisam fazer dentro de sala de aula. Nós trabalhamos com vidas que dependem de nós e nós temos uma grande responsabilidade de agregar algo bom, positivo nesses alunos, né? Então, vamos fazer assim, né? A gente precisa de pessoas profissionais que se deem as mãos e que tenham um objetivo comum, que é agregar na vida desses alunos coisas positivas, conhecimento, respeito, que ele consiga viver, que a gente tenha, né, consciência da formação desse cidadão. O que eu quero formar nesse cidadão? Que ele tenha respeito pelas pessoas, que ele seja respeitado. E isso eu acho que é fundamental para os dias de hoje e para as próximas gerações aí. Então, eu digo para vocês que estão nos vendo, tenham certeza daquilo que vocês querem. Conheçam aquilo que vocês querem, a área que vocês vão entrar, né? Vão atrás de informações, de conhecimento, procurem pessoas que já viveram, que têm essas experiências dentro das escolas de sala de aula, conversem com professores, conversem com diretores, né? E tenha certeza naquilo que você vai fazer, tá bom? É isso. Pessoal, que recado excelente, hein? Muito bom que a Débora deixou aqui para nós. Pensem, ela falou tudo, tá? Então você que tá para entrar, você que tá nessa fase, nesse momento de escolha, escuta, porque é um recado bastante importante, né? Então agradecer mais uma vez a Débora Hipólito pela sua participação, pela sua grande contribuição. Desejar aí um abraço para todos. E esperamos vocês nos próximos, né, podcasts Livro das Profissões. Até mais! E para você que chegou até aqui, esse é o Livro das Profissões 2024. Este livro é uma compilação de mais de 3.000 profissões em 60 grandes áreas do conhecimento. Ele está disponível na versão capa dura, em papel cochê, com imagens ilustradas e coloridas. Ele é um excelente presente para sua mãe, para o seu pai, para aquele filho que está iniciando a carreira profissional ou para aquele amigo que quer mudar de carreira. Você pode adquirir no site da Amazon.com nas versões em inglês e em português e também no link na descrição abaixo. Garanta já o seu.